Voltamos com o programa Conversas Cruzadas. Hoje o assunto é a atual situação da indústria catarinense. César, é comum, né? Tem empresário catarinense que está saindo daqui, indo para a Bahia, indo para outros estados com incentivos, gente até que está transferindo a produção para outros países. Já passou pela tua cabeça, o César, que tem uma indústria aqui na Palhoça, já há mais de 20 anos, né, César? 34 anos. 34 anos. Já passou pela cabeça de mudar de estado, aceitar um incentivo fiscal aí, ou até mesmo ir para outros países em busca de oportunidades melhores? Veja, eu acho que mudar no país, mudar de região, acho que não seria uma grande alternativa. Até pelo tamanho da nossa indústria, pela característica que ela tem, não tem facilidade da mão de obra específica para o nosso setor em nenhum lugar do Brasil. Não seria falsa a ideia de se buscar isso em São Paulo, não buscaríamos isso. Porque o nosso pessoal todo é treinado na fábrica, nós temos uma preocupação, tem custos internos, custos de desenvolvimento do pessoal. Há anos atrás eu havia imaginado uma possibilidade de nós termos uma unidade de negócio nos Estados Unidos, não ficou de todo apagada essa ideia, mas é difícil deslocar capital daqui para montar uma unidade de negócios no mercado norte-americano, que é muito forte, é um mercado que valoriza, ele paga mais pelo produto acabado, mas depois a dificuldade de idioma, de cultura, tem todo um entorno desse processo, e eu acho que eu não tenho uma indústria, não tenho ainda maturidade suficiente para sair do Brasil, enfrentar um mercado muito mais potencial, um mercado muito mais forte, muito mais exigente, com uma indústria que desenvolveu aqui no Brasil um relativo espaço. Nós avançamos muito no mercado brasileiro por conta de inovação e criatividade. Se nós não fôssemos inovadores, se não fôssemos criativos na produção, na forma de fazer e de desenvolver em Palhoça, uma empresa que é destaque nacional hoje na produção de equipamentos médicos e odontológicos, você imagine como seria a história da empresa. Seriam como tantas outras que começaram e ficariam no ostracismo, pequenas, etc., sofrendo de toda forma. Bom, e como na situação do Olsen, várias outras empresas estão na mesma situação do que a empresa aqui do César. Professor, parece que o problema não está na importação. A importação de produtos do exterior para cá não seria problema, isso seria uma consequência, então. O que o governo pode fazer? Qual seria a solução para tentar reverter essa situação? Ou seja, deixar as empresas aqui, empresas principalmente aqui como a do Olsen e outras empresas aqui do estado, para que não tenha esse risco de vir a falir, ou ter que trocar de estado, ou ter que trocar de país, perder essa, como o senhor falou aí, a indústria hoje só em Santa Catarina representa quantos por cento mesmo da economia? Hoje o PIB está em torno de 15% da indústria de transformação. Não perder esse valor, né? Exato. Alternativas aí para a gente conseguir reverter esse quadro. O que é importante entender, porque às vezes as pessoas fazem análise localizada, que também é importante, né, como o nosso querido César está fazendo, né? Mas é importante fazer uma análise mais geral do processo, né? Muito dessa situação hoje que nós estamos enfrentando, com esse câmbio apreciado, né, com essa taxa de juros elevada, né, ela decorre muito de um sucesso que o governo vem tendo, não só o governo Lula, Dilma, mas também desde Fernando Henrique Cardoso, que isso nenhuma tendência política pode negar, que é da estabilidade econômica. Nós todos aqui temos mais de 40 anos, chegamos a viver a 3.000, 2.000% de inflação ao ano. Chegamos a ter 60% de inflação ao mês. Então, a virtuosidade do processo de debelar o processo inflacionário de 94, 95 para cá, levou uma situação de taxa de juros elevadas. A taxa de juros, a política monetária tem sido um instrumento para reduzir a inflação. O empresário não gosta de inflação alta. Qual é o empresário que gosta de inflação alta? Então, a inflação nos últimos 16 anos, nós tivemos um sucesso fantástico. Mas por quê? Taxa de juros elevadas, né, inibe a demanda de crédito, né, consequentemente inibe a demanda de consumo. Por outro lado, o câmbio apreciado, entra produto importado e pressiona o produto nacional a queda de preço. A estabilidade está garantida. Então, o objetivo da estabilidade, ele foi conseguido. Ninguém pode negar. Seja de qualquer coloração ideológica, partidária ou até teórica em termos econômicos. O Brasil conseguiu estabilizar a sua economia. A partir do próprio governo Fernando Henrique, que teve continuidade nos governos seguintes. Certo? Né? Taxa de juros elevada e câmbio apreciado. Porém, o problema dessa política cambial, política monetária,
é que, concomitantemente a isso, não foi feito um trabalho de proteção da indústria, né? E, consequentemente, isso está levando uma desestruturação do setor produtivo, porque com câmbio apreciado, fica muito mais fácil o empresário importar do que comprar internamente. Aí você destrói elos da cadeia produtiva interna que dificilmente, como colocado, voltarão a ser constituídos, levarão um tempo muito grande. Agora, só para concluir, quer dizer, por outro lado, há esforços do governo, eu tenho estudado isso, né, para esforços no sentido de uma política de longo prazo. No final do ano passado, o governo Dilma lançou a Política Brasil Maior. A Política Brasil Maior, ela vai privilegiar 30 e poucos setores industriais que serão beneficiados com linha de crédito privilegiado do BNDES, com incentivos de IPI reduzido para quem inova, né? Ou seja, então, aí na economia, as respostas não são imediatas. Diferentemente na medicina, que você tem um problema, você faz uma cirurgia, e hoje, sobretudo com a nanotecnologia, rapidamente, uma semana depois, você já está estabelecido. A economia leva tempo. O exemplo está colocado agora, só para concluir, a crise de 2008, que aconteceu nos países desenvolvidos, até agora não conseguiram reduzir. E muito pelo contrário, estão reduzindo a sua crise, jogando a crise para nós. Porque a presidente foi na Alemanha, falou com a primeira-ministra, a presidente foi nos Estados Unidos, falou com o presidente Obama, que eles, para salvaguardar suas economias, estão emitindo moeda. Como a nossa taxa de juros está lá em cima, elevadíssima, uma das maiores do mundo, os capitais de lá estão vindo para cá e aumentando o estoque de moeda, né? Hoje nós temos 350 bilhões de dólares em reservas, e a quantidade enorme de dólares faz a nossa taxa de câmbio cair lá embaixo. E, consequentemente, aí nossos amigos têm razão, a importação é uma consequência. Professor, só tem uns dados aqui, eu acho que vem corroborar com o que o senhor está colocando. O déficit comercial brasileiro no setor de manufaturas, no ano passado foi de 92 bilhões de dólares. Há 5 anos atrás era de 20 bilhões de dólares. Então, vocês, luz vermelha está acendendo há muito tempo, há pelo menos 5 anos. Depois nós temos aqui, esse ano o valor embarcado decorrente de exportações ele vai crescer 4,7, acho que o companheiro Glauco deve ter isso. De 256 bilhões, ele vai para 268 bilhões de dólares. Enquanto o volume gerado de operações de importação deve aumentar 9,2%, de 226 para 247 bilhões. Só que tem um detalhe aqui, nós exportamos grão e minério de ferro, e importamos tudo aquilo que nós estamos comprando, automóveis, eletrônicos, a linha branca hoje importada está nas lojas. Eu acredito que, acho que muito mais do que um produto em 4 sejam importados, eu acredito acho que esse volume de produtos importados na nossa economia doméstica eu acho que até um pouco maior. Mas a grande verdade, César, é que o país também não pode se fechar às importações, que as importações também têm um efeito salutar na economia. Isto é, porque um produto mais barato tende a controlar também a elevação de preços dos produtos locais. E evita a inflação. Evita a inflação. O governo até, em certas ocasiões, utiliza a importação como um fator de contenção de preços e, portanto, da inflação. O problema está na perda de competitividade da indústria brasileira. Glauco, só um comentário. Será que a gente exportando commodity, ou seja, grão e minério de ferro, resumidamente, nós não estamos demonstrando para o mundo que nós não fazemos aqui dentro? É isso que eu queria dizer, César. Se nós temos commodity para importar, temos minério de ferro, é claro que o ideal será sempre agregar valor, né? Mas se o mundo, como a China, está demandando determinado produto, nós devemos exportar esse produto, mas não desprezar a exportação do manufaturado. É isso que está faltando. É dizer, valorizar, trabalhar, reduzir... que isso aconteça, né? A redução do custo. Eu tenho dito, a indústria não quer incentivo. O Mafra até falou há pouco, né, nessa questão. Mas não queremos. Nós queremos condições razoáveis de competitividade. Se disser o seguinte, nós temos uma taxa de juros equivalente, a nossa carga tributária é mais ou menos parecida, né? O preço da nossa energia, que é um insumo importante para qualquer indústria, é o dobro do que paga uma indústria americana. Aqui, ainda há pouco, se falava na indústria de revestimento cerâmico. O gás natural que nós consumimos aqui, no Brasil, é o triplo do que custa para um fabricante americano. A explicação disso?
Aí é que está, quer dizer, há uma série de fatores, o tributos é um dele, né? O peso da máquina administrativa é outro, né? Em tudo que faz com que o governo não consiga reduzir a carga tributária. Então, e até pegando o gancho aqui da volta da colonização do Brasil, né? O Brasil virou colônia, né? E exportando o ferro e voltando carro pronto, exportando soja. Minério, né? Mandando minério. Isso, exportando produtos primários, né? Soja e voltando para tudo acabado aqui, até de alimentação, exportando petróleo e pagando gasolina R$ 2,80 o litro. Isso não existe. Então o que a gente está vendo aqui é que quando a gente foi lá o projeto do Brasil Maior, o Glauco estava lá junto com a gente, né, que a Dilma fez aquela exposição de diversos setores que vão ter os benefícios, né, de redução de IPI, essas coisas todas. Tivemos que gritar lá sobre o spread bancário, que a gente, em seguida, ela meteu o dedo na ferida, o spread bancário estão atacando via baixar os lucros dos bancos públicos, para que os bancos privados sintam que eles também têm que fazer essa mesma situação. Hoje tem uma notícia no jornal onde que o primeiro trimestre, né, os bancos perderam, vamos dizer, é menor 15%, né, o lucro dos bancos em virtude do ano passado. Então quer dizer que as coisas estão começando a reverter. Onde um país, os banqueiros são os mais privilegiados, né, dentro de uma estrutura econômica, não tem como uma indústria crescer forte e firme. Então, onde é que está? É claro, o que está acontecendo no Brasil é muito claro. O custo de dinheiro é caro, né? A política do governo, para a indústria, ela não existe, está começando a existir agora. E principalmente essa taxa de câmbio que está acabando com a indústria nacional. Ô Mafra, veja o que eu coloquei, essa política de taxa de juros alta, ela tem um sentido, né? Ela não é de graça. Ela tem um sentido desde o início do Plano Real em 94, para contribuir para a redução da inflação. Porque no Plano Cruzado, lembra do Plano Cruzado em 85, quando foi feito no governo Sarney, eles deixaram a taxa de juros lá embaixo. Né? O que fizeram as pessoas? As pessoas foram para o consumo porque não tinha mais retorno na poupança. O Plano Real corrigiu isso, jogou a taxa de juros lá em cima e segue até hoje nos níveis elevados, mas cada vez mais cadente, né? Por força agora desse movimento de redução da taxa de juros, mas a política monetária ela foi importante, tanto que o presidente do Banco Central do governo Lula seguiu a mesma linha do presidente do Banco Central do governo FHC. Certo. A política monetária ela foi instrumento para debelar a elevação dos preços. Só que agora a inflação ela já desapareceu da memória inflacionária das nossas mentes, né? Então, consequentemente... Uma outra questão importante, professor, é o seguinte: se eu trabalhar apenas com a taxa de juros, eu não dou sustentabilidade ao crescimento. Porque, isso, né, eu concordo inteiramente. Então, nós temos que ampliar a oferta, né? Porque aí sim a inflação será controlada pelo processo econômico normal. É isso que eu ia completar, presidente, que a taxa de juros ela é um elemento determinante do investimento, inclusive privados, né? A redução da taxa de juros vai estimular novos investimentos privados, consequentemente vai gerar mais empregos, vai gerar mais riqueza, e a indústria vai voltar a renascer novamente. Vai oferecer mais, exatamente. E o Mafra tem razão, o sistema bancário brasileiro ele se enriqueceu muito nos últimos 10 anos, justamente porque o objetivo maior foi a estabilidade, agora é desenvolvimento. Nós passamos 15 anos com taxa de juros elevada para inibir a inflação, Professor, agora é para redução. A presidenta sinalizou aí que estaria se mudando um pouco, estaríamos entrando numa nova fase, não só o controle da inflação, mas agora um apoio maior para a indústria. Mas ainda a gente tem o pressentimento de que a gente ainda está correndo atrás, né? Ou seja, essas medidas eram já para terem sido tomadas há bastante tempo. Será que isso vai salvar aqui a indústria de Santa Catarina, principalmente o caso específico aqui do Estado? Nós vamos voltar nesse assunto daqui a pouco, depois do intervalo.